Shalom. Boa tarde, shalom, 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 shalom. Mas saca esse pedaço de marca do bloqueio. Com a bênção nas mãos, eu ia dia, seu trovão. Desse lado tem poder, deste lado tem vitória. Shalom, sendo batizado dando toda enfermidade não resistir, cai, só no nome de Jesus. Shalom, bem-vindo. Enfermidade não resistir, cai, no nome de Jesus. Shalom, shalom, fogo santo e poder. Shalom, shalom. Vocês estão me ouvindo direitinho? O louvor tá muito alto. Shalom, irmã. Shalom, Marcelo. Tá muito alto o louvor ou tá bom? Conseguem escutar? Tá bom? Tá bom a altura? A voz hoje está bem rouca, mas Deus está no controle e no comando de tudo. Amém. Olá, seja bem-vinda. Shalom, shalom a todos. Vamos compartilhar. Me ajudem a compartilhar para chamar mais pessoas, porque hoje Curiosidades da Palavra vem dar um reset em tudo que nós aprendemos referente ao porquê desse salmo ser tão forte, tão poderoso. Então, compartilhe, chame as pessoas. Hoje eu estou um pouquinho rouca, estou de atestado, mas para o Senhor não tem atestado. Ele toda honra e toda glória, e nós verdadeiramente fazemos o melhor para Ele. Então, shalom a todos. Vamos compartilhar, chamar mais pessoas. Alô, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Estou aqui compartilhando também. Shalom a todos. Shalom, shalom, shalom. Sejam bem-vindos. Vamos compartilhando. Shalom a todos presentes. Hoje nós falaremos sobre o Salmo 91. Quais são os segredos desse salmo ser tão poderoso para expulsar principados, potestades, hostes espirituais e demônios das trevas. Então vamos compartilhando, vamos chegando. Shalom, shalom, sejam bem-vindos. Shalom, olá, Renata, seja bem-vinda. Hoje nós teremos mais um Curiosidades da Palavra. Hoje eu estou um pouquinho rouca, mas eu creio que tudo é para a honra e glória do Senhor e tudo já deu certo, porque Ele é poderoso para fazer. Essa ministração, Ele mudou totalmente o rumo, porque eu estava fazendo Gênesis 1, 2, hoje seria Gênesis 3, a continuação, mas Ele tem urgência e pediu para que eu ministrasse o Salmo 91,
e pudesse trazer as curiosidades desta palavra, para que possamos entender o poder que ela tem todas as vezes que nós clamarmos e orarmos, né, orando o Salmo 91, porque o Salmo nada mais é do que cânticos que foram feitos. Então não é uma oração, e sim um cântico de louvor e adoração e de guerra que foi feito. Vamos compartilhando. Shalom a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. São exatamente 4h05. Eu vou chamar mais algumas pessoas e quando der 16h10 a gente começa. Oi, oi, oi. Shalom a todos. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Deus maravilhoso, Pai poderoso, misericordioso. Tu és digno de toda honra e todo louvor. Santo, santo é o Senhor. Agora ficou maravilhoso. Alô, shalom, sejam bem-vindos. Shalom. Olá, Augusto. Shalom a todos que estão vindo. Compartilhem. Vamos compartilhar, vamos adentrar mais uma curiosidade da palavra. Hoje nós falaremos sobre Salmo 91, o porquê do poder desta oração, deste salmo, para destronizar todo o principado, todas as hostes espirituais, demônios, potestades. Então, sejam bem-vindos a todos a uma curiosidade da palavra. Deus é onipotente, onipresente, e eu creio verdadeiramente que nesta tarde Ele se faz presente neste ambiente que eu estou e no ambiente que você está. Porque quando uma ou mais pessoas está, todos quando estamos reunidos para falar dele, presente Ele está. A Bíblia é o único livro que o autor se faz presente todas as vezes que nós o clamamos, todas as vezes que nós o buscamos. Então eu creio verdadeiramente que nessa tarde Deus se faz presente na minha casa, no teu lar, na minha vida, e que nós possamos abrir o entendimento, que Deus nos traga a sabedoria necessária para entendermos os mistérios dessa curiosidade do Salmo 91. Me chamo Isis Olivier e cá estou para que verdadeiramente possa ser derramado o bálsamo do Senhor, Deus misericordioso, digno de toda honra e todo louvor. Eis-me aqui, Pai, como um canal de bênçãos, que não seja eu, mas que seja o Senhor a ministrar através da minha boca este cântico de guerra, de libertação, para que tudo seja destravado, destronizado, destruído, e que realmente nós sejamos colocados debaixo das tuas asas, para que nada nos atinja e nem o mal nos assole. Que neste momento e nesta hora, tu se faça presente em todos os lugares, possa estar presente nos lares das pessoas que aqui estão presentes agora e as que vão assistir esta curiosidade da palavra mais tarde. Que o teu poder soberano venha emanar o entendimento necessário para que nós sejamos livres para proclamar o teu evangelho. Que nesta tarde, Pai, vem nos visitar. Quebre os grilhões, os cadeados, as muralhas, nos traga espírito de sabedoria, discernimento, para entendermos o que tu queres falar através da minha boca nesta tarde. Shalom a todos que aqui chegaram, shalom, shalom. Então, hoje nós falaremos sobre curiosidades da palavra, o Salmo 91. São exatamente 4h09 da tarde. O som
eu acredito que o louvor tá bem baixinho e que não há de atrapalhar. Hoje eu tô um pouco rouca, eu tô de atestado, mas pro Senhor não tem atestado, né? Ele preparou o dia e os que aqui estão são os convidados de honra dele nesta tarde. Então vamos começar a ministração do Salmo 91 e as suas curiosidades. Se vocês quiserem compartilhar com mais pessoas, fiquem à vontade para que nós possamos resgatar vidas nesta tarde para engrandecer o nome do Senhor. No Salmo 91, nós temos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás terror da noite, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegarás a ti. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Este é um dos salmos mais pronunciados e proclamados e declarados e louvados em toda a história. Porém, muitas das vezes, nós declamamos em alto bom som dentro dos nossos lares, sem saber o poder e o porquê que foi ministrado este salmo. Eu, Isis, hoje trago curiosidades da palavra, justamente destrinchando verso a verso e trazendo o porquê de tão poderoso este salmo é. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele é um pronome demonstrativo, que eu demonstro que aquele que habita é a Shekinah, palavra hebraica, onde nos mostra a presença do Deus, a presença de Deus. O verbo hebraico chakran se traduz por habitar ou morar, como também a palavra shikam se traduz por alojar, shalom, sejam bem-vindas, ou instalar. A palavra habitar significa permanecer, fazer-se presente, um pensamento que habitava em sua mente. Sejam bem-vindos. Deus habita na alma de quem crê. A junção de Shakam com Shikam nada mais é do que o significado de divina presença. Então, significa também que em Jeová se habita. Vem do latim habitare. Já esconderijo do Altíssimo, sejam bem-vindos, é estar sob a proteção divina, um esconderijo onde transmite a ideia de segurança, de abrigo, longe de qualquer ameaça. Ou seja, esconderijo do Altíssimo é um lugar secreto,
lugar onde Deus é o nosso refúgio, o nosso sossego e a paz e a segurança que tanto buscamos. A sombra do Onipotente também se entende que é a proteção, que o seu tabernáculo de proteção, que Deus os traz sobre os fiéis. Lá em Apocalipse 7, do verso 15, sejam bem-vindos, ao 17, nos traz a seguinte informação. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte os castigará. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas e guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos ministrando as curiosidades sobre Salmo 91. Sejam bem-vindos. Olá. A luz na passagem é bloqueada ou há uma escuridão que resulta justamente essa ausência de luz. A sombra do Onipotente nos traz o alívio do calor do dia. Lá em Jó, capítulo 7, do verso 2, em Isaías 34, do verso 15, e Marcos 4, do verso 32, justamente a sombra traz esse alívio ao calor. Nessas passagens, a sombra vai ser remetida a alívio, a contenção de calor extremo ao corpo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Para que você seja verdadeiramente protegido pelo Senhor, é necessário que você primeiramente deposite a confiança nele, porque o nosso Pai há de te proteger e te livrará e te colocará no alto refúgio, porque ele é a nossa muralha. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sejam bem-vindos. O laço do passarinheiro é uma armadilha usada por caçadores para capturar aves. É uma expressão hebraica que nos traz a ideia de, sejam bem-vindos, armadilha para pássaros. Os laços dessas armadilhas eram feitos com pelos ou crinas de cavalos, ou algum tipo de arame que dependia do tamanho do pássaro. Quanto maior o pássaro, maior a armadilha seria. Porém, como metáfora, laço do passarinheiro na passagem de Salmo 91 significa a armadilha preparada pelo maligno para capturar nós que somos filhos de Deus. O laço do passarinheiro também serve para comprometer a lealdade dos filhos de Deus. Os que verdadeiramente aceitam Ele como Senhor e Salvador se transformam em filhos de Deus. A nossa alma, lá em Salmo 124, 7, nos traz a questão de que a nossa alma escapou, como um pássaro ou um laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Já no livro do profeta Oséias, o laço do passarinheiro aparece da seguinte forma. O profeta é sentinela contra Efraim. O lado de meu Deus, laço do passarinheiro, em todos os seus caminhos e inimizades na casa do seu Deus. Então, o laço do passarinheiro em Oséias traz a ideia de que Deus mandou o profeta para avisar o seu povo, mas em todos os lugares que ele ia, tinham armadilhas preparadas e forjadas para pegá-lo. Sejam bem-vindas. E até o templo de Deus eles perseguiam. No Antigo Testamento,
O laço do passarinheiro significava laços do diabo, armadilhas preparadas pelo mal para os filhos de Deus. No sentido espiritual, essa armadilha é usada por Satanás para prender as pessoas que não conseguem se libertar. A peste perniciosa nada mais é do que doenças mortais, mesmo doenças perigosas, pragas, epidemias e doenças contagiosas. Então, nós tivemos uma peste perniciosa há pouco tempo, chamado Covid. Peste perniciosa, chamado Covid. A peste, no hebraico, significa praga ou doença. Perniciosa tem um significado de praga, doença, mal, ruína, destruição, calamidade. A peste perniciosa é o mesmo de que praga mortal, destruidora, avassaladora. Peste no Antigo Testamento significava o juízo de Deus sobre o pecado do povo. Temos lá em Êxodo 5, do verso 3, exemplos de pragas que foram enviadas por causa de um coração endurecido, o coração do faraó. Lá em Êxodo 5:3, Deus manda 10 pragas para que este coração seja amolecido. Então elas vieram como peste perniciosa. Perniciosa é kauaham, traz o sentido de cobiça, ansiosa, ruína, calamidade, iniquidade, dano, perversidade. Sejam bem-vindos. O Salmo 91 nos traz a ideia de calamidade, pois peste traz caos e traz malefícios ao corpo, à alma e ao espírito. A praga ou a peste no Antigo Testamento era um sinal de que o povo de Deus estava andando em pecado. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade. Serás o teu escudo e broquel. Serás o teu escudo e broquel, pois Deus te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Cobrir com suas penas, na palavra, é deixar Deus agir como uma galinha que nos coloca debaixo das suas asas. Nós somos os pintinhos e Deus soberano é a galinha. Já é a segunda vez na palavra que ele nos remete à ideia de galinha, de uma grande ave com as asas abertas. Ideia essa que acredito que vocês hão de se lembrar no Gênesis 2, Gênesis 1, quando eu ministrei falando que Deus pairava sobre as águas. É a mesma ideia. Ele nos coloca debaixo das asas como pintinho. Ele nos protegerá contra as aves de rapina. Sejam bem-vindos. No Salmo 17, do verso 8, nos traz esta ideia, que guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Esconda-me debaixo da sombra das tuas asas, como os ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. Já em Deuteronômio 32, do verso 11 ao 12, traz a seguinte ideia, que como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos e estende as suas asas. O Senhor o guiou e não havia com ele Deus no diminutivo estranho. A verdade, broquel, servem como escudo para nos livrar das armadilhas do mal. Escudo na palavra, sejam bem-vindos, nos traz o significado de armadura de Deus, onde a nossa fé é inabalável e a confiança de que Ele nos protegerá e Ele será o nosso abrigo. O escudo é uma arma, sejam bem-vindos, é uma arma de defesa destinada para proteger o corpo contra golpes mortais. Aos que chegaram agora, sejam bem-vindos.
A ministração de hoje fala sobre Salmos 91, curiosidades das entrelinhas do porquê que este cântico de guerra é tão poderoso para quebrar armadilhas, grilhões, muralhas e porque é tão evocado os 4 cantos como uma oração poderosa. Então, continuando, escudo serve como arma de defesa destinada para nos proteger, para proteger o corpo de golpes mortais. O escudo da fé é uma reverência à coragem e à castidade, ao arrependimento, ao perdão e compaixão. Serve para representar o real significado de nós sermos pertencentes à família de Deus. Quando nós verdadeiramente aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele vem como um escudo. Escudo também não é só para proteção. Deus nos traz a ideia de que nós fazemos parte da família dele. A família real de Deus é representada num escudo que serve de proteção à nossa vida. O broquel é um escudo pequeno também que serve para proteção. O tamanho pequeno e protege, que nos ampara e que nos defende. Ambos são escudos de proteção. Um serve para defender e o outro para amparar. O broquel, por ser pequeno, quando você está na defensiva, ele encaixa no antebraço, tamanho menor do que o escudo, e serve e se torna mais ágil a pessoa, o guerreiro que com ele está, para se defender de forma mais rápida. Isso torna a agilidade deste guerreiro com o broquel. O broquel servia para batalhas de pequeno porte. Já o escudo, por ser maior, por ser mais mais pesado, servia para grandes guerras. Então, em Salmo 91, Deus afirma a nós que Ele será o nosso escudo, independente das batalhas ou das guerras que hão de vir para nos acometer. Em 1 Reis 8, do verso 7, os querubins tinham asas que estendiam sobre o lugar da arca e cobriam a arca com as suas varas utilizadas para o transporte. Então, em cada tópico, ou é broquel, ou é escudo, ou asas angelicais para nos proteger. Entre as batalhas ou guerras que se levantavam contra a ti, Deus sempre há de te guardar. Basta que nós confiemos. O terror da noite, shalom, sejam bem-vindos. Terror da noite nos remete à ausência de luz, trevas, coisas que nós não podemos ver. Somos totalmente limitados a ver no escuro. A nossa visão carnal não nos dá este poder de enxergar no escuro, porém a espiritual nos faz andar independente de luz ou trevas. A ausência de luz nos faz alimentar em nossa mente e nos faz criar coisas inimagináveis. Tudo que remete à escuridão faz com que a nossa mente pense coisas boas ou ruins. Com isso, Davi mostra que nós não deveremos temer mal nenhum, muito menos horror da noite ou escuro, pois o Pai Celestial é a luz que nos guiará. Nas trevas, aquilo que nós não enxergamos, o nosso Deus onipotente, onipresente, onisciente, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Deus Pai, nos guia e vê tudo. Ele caminha para nos proteger. Sejam bem-vindos. No Salmo 139, do verso 12, traz a seguinte mensagem. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Para ti quem? Para ti, ó Senhor. Temos a ideia de temer aquilo que nós não vemos. Não vemos. A seta, na palavra seta,
ou flecha é algo que foi lançado, é uma flecha lançada por um arqueiro. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Nós estamos ministrando Salmo 91, as curiosidades das entrelinhas, para que todos possam entender o porquê desse salmo ser tão poderoso para quebrar muralhas, grilhões, cadeados, prisões, e por que nós temos poder de pisar cobras e escorpiões. Seja bem-vinda, Lohane. Saudades também, minha amada. Então, continuando, a seta na palavra significa flecha lançada por um arqueiro que corta o ar até atingir o alvo. Então, Satanás não brinca de ser bonzinho. O mal não brinca de ser bonzinho. Ele não gosta da criação de Deus, que somos nós. Então, ele o tempo todo lança flechas, que é a mesma coisa de dardos, que são os perigos e as calamidades que nos cercam. No hebraico, dardo significa mashá, que é arma de arremesso curta, aguçada, similar a uma flecha. Nem peste que anda na escuridão. A peste que vem nesse modo, nesta palavra, vem como modo invisível pelo ar, pelo toque, pela água, pelo que faz paralisar diante do terror da contaminação. A mortandade que assola ao meio-dia. Mortandade esta que significa quantidade de pessoas que morrem numa determinada época. Eu acredito que vocês estão prestando atenção na ministração do Salmo 91 e estão trazendo paralelos próximos a tudo isso que nós vivenciamos com a vinda do Covid, que foi uma quantidade de pessoas que morreu numa determinada época. Isso se chama mortandade, que vem do latim mortalis. Ele vem de modo invisível, incontrolável. Assolar, na palavra, significa pôr por terra, devastar, arruinar, destruir, pôr em aflição, consternar e agoniar. Arruinar, arrasar, destruir, destrozar, abater, depredar, aniquilar, varrer, extinguir, estragar. Esse é o poder da assolação. Quando traz a assolação ao meio-dia, nos traz a mesembria, que é um adjetivo referente a meio-dia. Na palavra, tem vários contextos e sentidos sobre fatos que aconteceram ao meio-dia. Então, meio-dia é um horário que nos requer muito cuidado, um horário em que nós tenhamos que estar preparados para orar, porque a metade do dia, lá em Gênesis 43, do verso 16 ao 25, José, ao meio-dia, se assenta à mesa e reencontra os seus irmãos, que o jogaram na cova, que jogaram na prisão, que fizeram dele coisas terríveis. Em 1 Reis 18, do verso 27 a 29, foi ao meio-dia que Elias desafiou os profetas de Baal. Já em 2 Samuel, do 4 aos passagem 4, do verso 5, os filhos de Hermon de Berot chegaram à casa de Isbofete. Então, no Salmo 91, do verso 6, o salmista faz a comparação do direito que nós temos como claridade ao meio-dia. Ao meio-dia era conhecido como hora da ação do mal. A visita do demônio ao meio-dia. Daemonium meridian. É um demônio chamado meridiano. Esse demônio meridiano que fica ao meio-dia se chama assídia. É um demônio que traz tristeza profunda, depressão, melancolia, preguiça e frouxidão.
Essa personificação demoníaca é mantida nas traduções católicas, mas da Bíblia Vulgata Latina. É um demônio do meio-dia especialmente responsável pela assídia, que traz a depressão, a apatia, o cansaço, a angústia do coração. Segundo algumas seitas malignas satânicas, o demônio do meio-dia é parte integrante do acrônimo Baal. Baal traz 4 nomes na sua nomenclatura de 4 demônios: Beuzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Cobra, aranha, ratos e pestes. As horas na palavra têm grande significado. Hora terceira remete a 9 horas. Quando a palavra diz sobre hora sexta, nos traz a ideia de 12 horas, ou seja, meio-dia. Hora sétima, 13 horas. Hora nona, 15 horas. O canto do galo é antes do meio-dia ou da meia-noite. Final da tarde é das 14 até as 18 horas. E quando a palavra nos traz calor do dia, significa que aquela passagem aconteceu entre 10 e 14 horas. 10 e 14 horas. O ímpio pode até prosperar. O ímpio pode até prosperar na terra para os tesouros desta terra, porque a traça não há de correr. Só um minuto. Então, voltando, no hebraico, Sharon significa dupla, sejam bem-vindos, dupla luz, e também Marashit, Rou, significa metade do dia. No Salmo 91, do verso 7 ao 9, independente dos males que se levantam contra nós, Deus afirma que nós não seremos atingidos e nada nos assolará ou nos destruirá. Nos tempos de Jesus, todos que o seguiam foram muito perseguidos, passaram por dificuldade. Foram eles, apóstolos, evangelistas, pastores, seguidores, e muitos foram açoitados e entregues em prisões. No Salmo, o que será atingido não é a nossa matéria, é o nosso interior. Quando a palavra traz, cai 1.000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, este salmo, está no verso 7. Define que diante da aceitação de Cristo Jesus, nós sim seremos perseguidos. Mas de forma alguma podemos arruinar a base da fé e o relacionamento verdadeiro que nós temos em Cristo Jesus. Não é porque eu não sigo a Cristo que o mal não vai me acometer. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, independente de estarmos debaixo da cobertura de Deus ou não, ele nos destruirá. Por isso que é necessário, sim, se render a este Deus onipotente, onipresente, onisciente, para que mal nenhum nos atinja. Temos um diferencial quando nós servimos a Deus e somos filhos dele, que mesmo diante de tantas lutas e batalhas, nós não seremos atingidos. Sejam bem-vindos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos o castigo dos ímpios. O ímpio pode até prosperar, porque muitas das vezes a gente, com a nossa carne, diz por que aquela pessoa que não é seguidora de Deus, que não está debaixo da cobertura do Pai, tem tanta prosperidade e nós não. Porque o ímpio pode realmente, até ele pode prosperar aqui na terra, pois os tesouros desta terra, até a traça há de corroer. Quando nós partimos, nós não levamos nada, não escolhemos nem a roupa que nós vestimos. Com isso, nós, cristãos, filhos de Deus, temos que crer plenamente na justiça de um Deus, que haverá sim a punição,
entre o ímpio e quem nos justificará? A justiça deste Pai Celestial tarda, mas não falha. Ele tudo vê, nada fica no oculto. Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. Tenda na palavra nada mais é do que casa ou corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quando foi criado o homem, Deus foi ao barro, formou, moldou o ser humano, o homem, e soprou nas suas narinas o Espírito Santo. Então nós temos uma parte desse Deus onipotente, onipresente, onisciente dentro de nós. Por isso não podemos ocultar nada, porque Ele tudo vê, Ele enxerga com os nossos olhos, Ele fala com as nossas bocas, Ele ouve com esse ouvido, Ele toca e Ele pensa. Por isso que nós temos que estar alinhados verticalmente para andarmos no horizonte de acordo com o que Ele quer. Mal nenhum atingirá o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Em João 16, do verso 33, diz o seguinte: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês hão de sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Mesmo diante de qualquer adversidade do mundo, aflições, sofrimento, não seremos destruídos, porque Deus nos traz a certeza que Ele preservará a nossa vida e nos sustentará. Nós acreditamos e cremos e confiamos num Pai que a palavra não voa, a palavra, aquilo que Ele diz, se concretiza. Pois Deus já venceu o mundo e nós precisamos ter ânimo para enfrentar qualquer coisa que se levante contra nós. Por isso, nós temos que saber verdadeiramente: este é o Deus que nós servimos, então praga nenhuma chegará à nossa carne, à nossa família, aos nossos lares, e mal nenhum, por mais que nos apontem, nos sucederá. Estas são as promessas. Ele traz esta promessa que se você estiver debaixo da cobertura dele, debaixo das asas, mal nenhum há de nos suceder. Isso nos faz ter a certeza de que, independente de qualquer tribulação ou aflição que há de nos acometer, Deus sempre estará conosco. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê que falamos, oramos, clamamos e Ele não nos responde. Temos duas explicações. Ou nós que estamos preocupados demais com o nosso problema e não estamos escutando Ele, ou é tempo de se calar para que Ele possa verdadeiramente fazer aquilo que está traçado no nosso destino. Muitas vezes, adversidades, enfermidades, perdas nos farão alinhar a tristeza, a murmuração. Não caia nessa tentação. Todas as provas, desertos, jamais mataram. Desertos capacitaram, desertos podaram, desertos nos fizeram mais fortes, desertos nos transformaram, desertos forjaram o nosso ego, o nosso caráter, a nossa vaidade, para que nós pudéssemos alinhar ao destino profético que Deus tem para nós. Nós temos uma muralha invisível que nos cerca, que nos protege de todo o mal. E é nisso que nós temos que confiar. Porque Ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarmos em pedra alguma. Quando Deus ordena, Shalom, Ele coloca em posição, Ele dá ordens. Então Ele não fala uma vez, Ele não ordena uma vez os anjos a estarem conosco. Ele ordena mais de um, para que nós sejamos cercados com a cobertura espiritual dele. Shalom maravilhosa.
a respeito do que é necessário naquele momento que nós precisamos. Deus tem um exército de anjos que caminha e que trabalha para que nós sejamos protegidos. Temos anjos de fartura, anjos de doença, de cura, anjos de libertação, anjos de sabedoria, anjos de ministração. Então nós temos um exército de anjos ao nosso favor, porque a respeito do que é necessário naquele momento, Deus ordena eles para nos sustentarem nas tuas mãos. Em Hebreus 1, do verso 14, não são todos os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que herdarão a salvação. Lá em Apocalipse, traz a seguinte informação. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões. O número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. Miríades de miríades nos traz a informação de que é um numeral grego equivalente ao valor de 10.000 ou 100 milhões de anjos disponíveis a guerrear pela vida de cada um filho. É um grande número, muitas das vezes indeterminado, porque o que os nossos olhos humanos não vê, o espiritual está atento. Em todos os nossos caminhos, quer dizer que independente de onde nós estejamos, Deus ordena os anjos para conosco estar. Ele sempre vai dar ordem a nosso respeito, para que eles possam cuidar de nós. Eles hão de sustentar-nos nas mãos, para que nós não tropecemos com o nosso pé em pedras. Em Levítico 19, do verso 14, não amaldiçoem o surdo e nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam seu Deus, o seu Senhor. Tropeço ou pedra de tropeço significa qualquer objeto de idolatria, seja falsos deuses, sejam riquezas, seja dinheiro, seja familiar, seja filho. São tropeços para a iniquidade, para a idolatria. Em Isaías 57, 14, em Ezequiel 7:19, em Ezequiel 14, do verso 3 ao 4, nos traz justamente que os obstáculos são esses de tropeço para os irmãos mais fracos. Ou seja, exercem total liberdade para a compreensão do ensinamento de Cristo. Cristãos poderiam magoar ou ofender outros que não tinham compreendido essa tal liberdade. Nenhum mal prevalecerá em nossa vida, porque Deus vai enviar anjos para nos proteger e nos sustentar. Em 1 Pedro 2, do verso 8, diz que se nós não crermos nas promessas de Deus, diz que o não crer nas promessas de Deus faz com que as pedras vivas se tornem pedras de tropeço. Na palavra do Pai poderoso, soberano, superior a tudo, ele pede que nós abandonemos o que é mal, toda mentira, todo fingimento, toda inveja, toda crítica, toda orfandade, para que nós possamos verdadeiramente nascer de novo como recém-nascidos, desejando a este puro leite, a este puro maná, a esta pura palavra de leite espiritual, para que possamos crescer e sermos sua imagem e semelhança. O Senhor, Ele é bom. Deus é a nossa pedra viva. Nós que temos que entender que se vamos obedecer ou não. No verso 13, quando diz que pisarás leão e cobra, áspide, calcarás aos pés leãozinho e a serpente, nós podemos entender
que leão traz o significado de força e cobra o significado de plena violência. Então, ambos são usados para representar que a força e a violência dos anjos caídos e de todo o principado, potestades, hostes espirituais e demônios serão levantados contra nós. Porque a cobra ou a áspide tem o mesmo significado como serpente ou escorpião. São os 4 principados malignos que se levantam contra as nossas vidas. A áspide quer dizer que é uma pessoa maldizente. É uma serpente no material, é uma serpente muito pequena que vive no Egito e na Líbia. E o seu veneno é extremamente mortal. Só que não existe remédio para a picada da áspide. E a picada dela não traz dor alguma, pois é fatal, indolor e altamente mortal. Quando Deus traz na palavra que nós calcaremos, quer dizer que nós pisaremos, sopearemos, copiaremos. Nós iremos pisar com os pés e iremos esmagar. Em João diz que Deus nos deu autoridade para pisar cobras e escorpiões. Calcarás a áspide quer dizer alguém que será humilhado, será apontado, será pisoteado. Será pisoteado. O veneno que pode causar danos espirituais. A pedra de tropeço em Israel buscava a lei da justiça. Toda vez que alguém pecava ou cometia qualquer erro, as pessoas apedrejavam até a morte. Lá, a pedra também é como religião. A religião tinha o seu foco e as suas regras, que tinham que ser obedecidas. A não obediência fazia com que a pessoa fosse apedrejada até a morte. Era a lei do Antigo Testamento. Shalom, shalom a todos. Então, continuando as curiosidades da palavra do Salmo 91, para a religião, pedra de tropeço nada mais é do que as obras que são mortas, que não valem de nada. Voltando um pouco mais, a palavra nos traz que nós invocaremos e ele nos responderá. Estaremos com ele na angústia, ele estará conosco na angústia, para que nós sejamos retirados e assim glorificados. Se invocarmos o nosso Pai Celestial, ele nos responderá. Muitas das vezes nós não sabemos o porquê que as nossas orações não estão chegando ao Senhor. Nós temos que entender que tudo ele vê, tudo ele ouve, mas muitas das vezes é preciso que nós falemos, que nós clamemos, que nós possamos nos derramar a ele e mostrar verdadeiramente o que é que nós estamos precisando. Todo pai sabe o que o filho necessita, mas muitas das vezes é necessário matar a carne, calar a vaidade e nos derramar ao Senhor e nos tornarmos verdadeiramente filhos, para que ele entenda o que verdadeiramente nós precisamos. Se nós invocarmos ao nosso Pai, ele nos responderá. O que Deus entrega é um amor incondicional, que não depende de nada e é o bem mais precioso. Sejam bem-vindos. Independente do nosso pecado, Deus, o onipotente, onipresente, onisciente, ele continua a nos amar. Mas ele diz que se nós confessarmos o nosso pecado, ele nos perdoará. Mas deixa bem claro, vá e não peques mais. Porque Deus, ele não perdoa o pecado, ele perdoa o pecador. Mas desde que nós possamos nos posicionar e não voltar a cometer os erros que nós clamamos a misericórdia dele. Jesus se fez maldito na cruz para nos salvar. Lá em Deuteronômio 21, do verso 23, fala o seguinte, que nós não deixei que o corpo fique ali durante a noite, é preciso sepultá-lo. Sejam bem-vindos.
antes do pôr do sol. Pois um corpo pendurado, sejam bem-vindos, shalom, shalom, um corpo pendurado, assim os faz maldito. Assim o faz maldito, de Deus cair sobre a terra. Sepultemos o corpo, para que não fique impura a terra que o Senhor, nosso Deus, está dando de vocês. Lá em Gálatas 3, do verso 13, fala também sobre Jesus ter se feito maldito para nos salvar. Porém, Cristo, tornando-se maldito por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito aquele que foi pendurado na cruz. Deus não pegará o povo pecador para colocar em alto retiro. Ele só será colocado em alto retiro o que em Apocalipse nos traz a passagem do livro 7, do verso 4. Que somente os 144 serão colocados em alto retiro. E todos os descendentes de Israel, com 12.000 cada, ou seja, os 144 serão distribuídos 12.000 para cada 12 tribos habitadas. Serão 144.000 homens comprados aqui na terra, com as primícias que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ofertou. Somente esses 144 povos de Israel e aqueles que se humilhar e se alinhar ao reino de Deus, que herdarão o alto retiro. Receberemos o sinal de Deus para que não sejamos atingidos pelas pragas e pelas tribulações e muito menos pelas assolações que virão em Apocalipse. O que não serão atingidos pelas pragas do Apocalipse serão os que verdadeiramente tiverem o sinal e tiverem sido separados por Deus. Serão os que pertencem às 12 tribos. Tribo estas: Judá, Ruben, Eade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Está lá em Apocalipse 7, do verso 4 ao 8. Então, quando Deus se faz o nosso protetor, ele acredita verdadeiramente faz com que nós acreditemos verdadeiramente nas promessas dele, segundo o caminho reto, que é o caminho da justiça, onde nenhum mal há de suceder e nem chegará à nossa casa física ou material. Como recompensa, Deus nos dará vida eterna, vida longa. É uma promessa que ele virá ao nosso socorro e nos salvará. É uma promessa verdadeira que, se nós aceitarmos a este Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, nenhum mal nos sucederá. Diante das tribulações que estão e que hão de vir, ele estará conosco. Deus nos deu autoridade para pisar cobras, escorpiões, serpentes, sem que nós não sofremos mal algum. Sejam bem-vindos. Então, nós verdadeiramente venceremos a força do inimigo. No Salmo 91, traz uma grandeza, uma riqueza de que, se nós estivermos debaixo das asas do Pai, ele vai nos proteger, nos livrar e nos deu já autoridade para guerrearmos contra todo principado, potestades, porque a guerra não é contra a carne, mas contra este mal. E este mal a gente consegue sim vencer através de jejum e de oração. Sejam bem-vindos. Deus responderá sim às nossas orações. Sejam bem-vindas. E essas orações serão respondidas quando nós estivermos passando por tribulações, angústias. Já pensou se a vida fosse tão fácil? Para que nós iríamos nos remeter ao Senhor? Então, quando nós nos derramamos ao pé desse Cristo, desse Pai,
Ele nos ama, mas nem tudo que nós pedimos é vontade dele. Então nós precisamos investigar a nossa mente e entendermos qual é o caminho que ele quer para nós. É o caminho de justiça, o caminho de porta estreita, é um caminho de oração, de jejum, de vida reta, de retidão. Ele estará conosco, ele nos livrará e teremos o nosso nome honrado, porque nós estaremos debaixo das asas dele. Ele vai nos dar longuras de dias para que possa nos mostrar a salvação. Então, se nós estivermos debaixo da cobertura do Pai, nós receberemos uma vida longa, uma vida de salvação. Ele nos livrará de todo mal e nós habitaremos na casa do Senhor, nosso Deus. Que no Salmo 91, toda vez que você cantar, orar, clamar, você entenda, se você é um filho de Deus e você o aceita como Senhor e Salvador, que verdadeiramente você acredite que Ele te deu poder para pisar leão e cobras, que nós não precisamos de intercessores, nós podemos verdadeiramente, diretamente ao Pai, porque Ele nos deu esta autoridade. Mas para que isso aconteça, nós teremos que estar com uma vida reta, uma vida onde os caminhos que nós pisamos, onde a planta dos nossos pés pise, sejam os lugares escolhidos por Deus. Porque aí sim, nós estaremos nos 144 mil escolhidos para ser colocados em alto retiro. Nada nos acontecerá, nem 1.000 ao nosso lado, nem 10.000 à nossa direita, porque quando nós estivermos debaixo da cobertura do Pai, nada chegará a nós. Nem terror da noite, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade. Esses principados, potestades, males, não nos atingirão, porque nós estaremos escondidos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Porque o nosso Deus, a nossa sombra, que é o Senhor Jesus Cristo, nos trará como fortaleza, se assim nós verdadeiramente confiarmos. Você verdadeiramente confia no Senhor ao ponto de entender que tudo que você está passando é propósito dele para que você possa ser alinhado ao destino profético que ele tem para ti? Conforme eu disse antes, desertos não matam, nos capacitam a nos tornar pessoas melhores, pessoas sábias, pessoas dispostas a buscá-lo mais e mais. Quando a gente se derrama aos pés dele, verdadeiramente ele faz a obra por completo. Ele promete e ele cumpre, mas é no tempo dele, não no nosso. E aí, nós finalizamos aqui as curiosidades da palavra. Eu louvo a Deus e engrandeço ao grande nome dele, santo, porque ele me traz a sabedoria necessária para entender as entrelinhas daquilo que ele quer. Eu tinha feito curiosidades da palavra Gênesis 1 e 2, a criação e a formação, e ia prosseguir para Gênesis 3. Mas ele disse, não, filha, fale sobre Salmos 91. O próximo Curiosidades será sobre Salmo 23. Porque toda vez que nós nos prostrarmos para clamar a Ele, nós entenderemos quem nós estamos guerreando. Porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E se o sopro do Espírito Santo está em nós, nós temos uma parte do Deus Todo-Poderoso em nós. Nós somos templo e somos morada do Espírito Santo. Agora cabe a você decidir se o Espírito que estará contigo será o Espírito Santo de Deus ou as trevas. Que verdadeiramente nós estejamos debaixo da cobertura dele. Mal nenhum te sucederá. Nada chegará à tua tenda. Nem praga, nem peste, nem apontamento, nada. E mesmo que chegar, ele nos colocará em alto retiro. Porque ele conhece o nosso nome. Ele nos livrará e nos colocará
debaixo das asas dele. Então, finalizo fazendo a oração a todos que aqui chegaram. Obrigada pela participação de todos. Que quem chegou agora, depois quiser rever toda a live sobre curiosidades da palavra do Salmo 91, fique à vontade. Então, Pai poderoso, misericordioso, neste momento, nesta hora, verdadeiramente, Pai, aos que estão aqui foram selecionados por Ti, para que pudessem verdadeiramente receber a unção, a bênção necessária nesta tarde. Que Tu possas colocar a cada um filho Teu debaixo das asas, para que nós sejamos separados como os 144 mil em Apocalipse serão, para que nós sejamos colocados em alto retiro e que nós tenhamos o poder de pisar cobras e escorpiões em Teu nome, que tenhamos o poder de salvar, curar e libertar em Teu nome, que possamos abrir a nossa boca mostrando o evangelho da paz, que salva, que cura, que liberta, que Deus possa ativar em nós os dons sobrenaturais para que as nossas mãos, ao serem postas a uma pessoa, possamos curar em nome de Deus. Que a nossa boca, ao proclamar o evangelho, possa libertar cativos e oprimidos. Que o nosso Pai Celestial possa nos trazer sonhos proféticos, porque em Apocalipse diz que nos últimos tempos todos nós teremos sonhos de revelação. Então, que as crianças profetizariam, que os senhores, os velhos, teriam a revelação. E este tempo nós estamos vivenciando, Pai. Sinais e maravilhas o Senhor já está nos mostrando, que é chegado o tempo que a Tua presença estará, que Tu estarás entre nós. Pai, eu entrego a cada um que aqui esteve ou que estará mais à frente ao ver, assistir esta ministração, que o bálsamo de alegria, que todo espírito de trevas do meio-dia, que assola, que traz tristeza, que traz depressão, caia por terra no nome poderoso do Senhor Jesus. E que Tu traga o sopro de vida, o sopro de alegria, o sopro de que Deus habita em mim, a cada pessoa que está ouvindo. Que esta semana seja uma semana de destravar de portas, que martelos sejam batidos, assinaturas sejam emanadas, que Tua presença seja forte e que Tu tragas sonhos com o direcionamento necessário a cada uma das pessoas. Que Tu venha, Senhor, nos colocar debaixo das asas para que mal nenhum possa nos atingir. E mesmo que nos atinja, que nos guarde, Senhor, porque a nossa vida é Tua, o nosso espírito é Teu. Somos uma trindade de corpo, alma e espírito, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam todos os dias conosco, a cada passo que nós dermos, a cada lugar que nós entramos, que Deus seja manifesto através dos nossos atos, do nosso olhar, do nosso sorrir, do nosso falar. Que até o abraço que nós possamos dar a uma pessoa sirva como abrigo e proteção, porque nós estamos debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso. Que Deus, nesse momento, nesta hora, possa levantar os Teus anjos, porque assim Ele dá ordem para estarem ao redor da Rainha. Que Hadassah é promessa do Senhor aqui na terra. Mal nenhum sucederá e nada atingirá a esta promessa, fruto do Deus Todo-Poderoso no ventre dela. Pai, tira toda a enfermidade, tira todo o ataque das trevas. Que no nome poderoso do Senhor, ordene os anjos para que possa estar debaixo da Tua cobertura, Rainha. Que Hadassah venha nascer em plena santidade e saúde. Que mal nenhum continue atingindo a elas. Senhor, coloca anjos de guerra, anjos de cura e libertação na casa da Rainha. Todo espírito de trevas que tem se levantado para tirar o alinhamento dela e os caminhos do Senhor possam cair por terra. Faça o direcionamento correto, Senhor, aonde a sua filha tem que estar. Assim eu declaro, seja livre em nome do Senhor Jesus, Rainha. Que Deus onipotente, onipresente esteja contigo. Entenda que a promessa que está no seu ventre é necessário orar, jejuar e se derramar a Deus, para que mal nenhum assole.
porque Hadassah é promessa do Senhor. Que Deus traga a cobertura necessária e te coloque debaixo das asas dele. Que o baluarte, a rocha firme, seja a ti. Que tu não seja uma pedra morta ou pedra de tropeço. Que hoje você se posicione e se coloque como pedra viva através das mãos do Senhor, a emanar cânticos de louvor. Coloque louvores na tua casa para agradecer, para orar, para guerrear contra tudo e a todos que se levantem contra a tua vida e a vida da tua filha. Seja a rocha firme na sua casa. Seja o estandarte. Esteja debaixo da cobertura de Deus. Que Deus, esse Deus onipotente, está falando, Raine. Ouça o que Ele está te direcionando. Volte para a casa do Senhor, porque Ele tem promessas a serem cumpridas na sua vida. Assim eu vos entrego no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hadassah é promessa do Senhor e ela virá sim, debaixo da cobertura do Deus onipotente, onipresente e onisciente. Que Deus onipotente possa adentrar a todos os lares das pessoas que aqui estão e possa liberar cura, libertação e salvação em nome dele. Que o sangue de Jesus tenha poder na sua vida. Assim eu profetizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom a todos que estiveram presentes. Gratidão. Próxima curiosidade da palavra, entenderemos o Salmo 23. Shalom.